Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 32. É isso mesmo, o capítulo 32 do livro de Salmos. Mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comenta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Compartilhe aqui, esse link lá no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho. Vamos levar a Evolução Diária para muito mais pessoas em nome de Jesus. Também quero aproveitar aqui a oportunidade de fazer um convite muito especial. Nesse domingo na EVO vamos ter os nossos cultos de celebração com Santa Ceia e você, a sua família e os seus amigos são os meus convidados especiais. Vem pra EVO, vamos juntos viver um domingo extraordinário na presença do Senhor, domingo de Santa Ceia. Tá? Dado aqui todos os avisos e recados, vamos ao nosso estudo de hoje. O Salmo capítulo 32 tem apenas 11 versículos, é mais um salmo atribuído ao rei Davi e é bem curtinho também, mas assim como todos os capítulos bíblicos, rico em informação, rico em conhecimento, rico em sabedoria. O texto começa dizendo assim, poesia de Davi. Diferente dos demais, oração de Davi, né? Aqui é uma poesia de Davi. E aí diz assim, feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de fazer coisas más e não age com falsidade. Enquanto não confessei, presta bem atenção. Tá aqui a lição prática de hoje. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, Deus me castigava e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Deus e Ele perdoou todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Deus devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até nós. Tu és o meu esconderijo, tu me livra da aflição, eu canto bem alto a sua salvação, pois me tens protegido. O Senhor me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como um cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que então possam obedecer. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando sobre obediência e comparando os desobedientes a um cavalo ou uma mula, que precisam de cabresto para poder obedecer a Deus. E ele também fala sobre confessar o seu pecado, que foi onde eu te falei, obediência, entender os seus próprios erros, né? Os maus sofrem muito, mas aqueles que confiam no Senhor são protegidos pelo seu grande amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Vamos lá, vamos entender aqui o Salmo 32 antes da gente entrar na lição. Eu estou ansioso a te apresentar a lição de hoje, porque eu confesso que é uma lição que fala muito comigo, que coloca a nossa vida, eu ia falar a vida na rédea, né? Coloca a nossa vida na direção certa, né? Que coloca a gente no caminho certo, né? Que coloca as coisas na rédea. Não que precisamos de cabresto como animal, mas a gente precisa de entendimento. O entendimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho ensinado muito, né, que nós precisamos acessar a vida prometida por João 10:10. Jesus promete em João 10:10, parte B, né, onde ele diz que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Tem muita gente muito distante dessa vida por conta daquilo que eu chamo de ignorância espiritual. Oséias 4:6, o meu povo, o povo de Deus, perece. Perecer significa deixa de viver, né, não tem acesso, né, por conta da sua falta de conhecimento. Então nós estamos aqui todos os dias às 7h40 lutando contra a ignorância espiritual, e eu quero profetizar libertação espiritual sobre a tua vida, que toda a cegueira espiritual caia por terra, que toda escama saia dos seus olhos para que você possa acessar um novo nível espiritual na presença de Deus. Então o Salmo 32 aqui, como o próprio texto diz, que ele é um poema que celebra o acesso, né, o direito ao perdão que Deus nos dá, e também vai falar sobre a alegria daqueles que reconhecem os seus pecados.
a alegria daqueles que reconhecem os seus pecados e se arrependem. Tá? Ele enfatiza também a importância da confissão e a confiança em Deus. E Davi aqui, ele começa expressando a felicidade daqueles cujas transgressões, pecados, falhas, faltas foram perdoados e também cujos esses pecados foram cobertos por Deus. Ou seja, Deus não escondeu o pecado. A pessoa, quando confessa o pecado, esse pecado ele desaparece. Tá? Esse escondeu aqui significa desaparecer. Ninguém mais pode apontar os seus erros quando você confessa e deixa o pecado. Deus faz com que esse pecado desapareça da sua vida. Então ele fala sobre o sofrimento que ele experimentou quando não confessou os seus próprios pecados, comparando a uma sensação de opressão e seca. Tá? No entanto, quando ele confessou e se arrependeu, Deus o perdoou e ele experimentou a alegria da reconciliação. Olha que coisa linda, gente. O Salmo 32 é considerado também um hino de gratidão e louvor a Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia, incentivando outras pessoas a aprender com a experiência de Davi e a confiar em Deus para encontrar perdão e alegria. É uma bela expressão da confiança na capacidade de Deus de perdoar e restaurar aqueles que reconhecem os seus erros e buscam uma relação renovada. Renovo com Deus, ok? Bom, vamos lá. Expliquei aqui para você o Salmo que nós estamos estudando hoje, expliquei o capítulo para você. Agora é hora da gente trazer uma grande lição, uma boa lição de aplicação prática, né? De uma semana, 2 para cá, eu mudei um pouquinho o formato. Estou trazendo uma única lição e discorrendo mais sobre essa lição. O intuito disso é que você aprenda ainda mais e coloque em prática, né? Lembra? A grande sacada da Bíblia é você colocar em prática aquilo que você aprende através da palavra de Deus, tá? Então aqui, na verdade, Davi está nos ensinando a reconhecer os nossos próprios erros. Então a grande lição de hoje é: aprenda a reconhecer os seus próprios erros. Para de se vitimizar. Assuma as suas responsabilidades. Eu vou repetir. Se você puder, anote, tá? Talvez soe como uma exortação, mas em nome de Jesus, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. A Bíblia diz que Ele ama os seus filhos, e os filhos amados, quando necessário, são exortados. Então, Deus ele exorta apenas os filhos que Ele ama, ok? Então, se soar como uma exortação para você a ministração de hoje, deixa entrar no seu coração como o amor de Deus entrando na sua vida, em nome de Jesus. Então, a lição é: aprenda a reconhecer os seus próprios erros. Para de se vitimizar, assuma as suas responsabilidades. Aqui, Davi no verso 3, ele diz assim, ó: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava de chorar o dia inteiro. Olha só, enquanto não confessei o meu pecado, eu vivia chorando pelo quarto. Aí no verso 4 ele fala sobre a recompensa do pecado. Olha que interessante, existe uma recompensa para o pecado? Sim, existe, né? Da mesma maneira que existe uma recompensa pela obediência, existe uma maldição, tá? Uma recompensa maldita pelo pecado e pela desobediência. Aí Davi diz assim: de dia e de noite Deus me castigava e as minhas forças se acabavam, secavam como o sereno no calor do verão. Já no verso 5 ele fala assim, ó: então eu trouxe consciência, ok? Então eu confessei o meu pecado e não escondi mais a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Deus e Deus perdoou todos os meus pecados. Ou seja, enquanto Davi escondia os seus pecados, ele colhia os frutos amargos da desobediência. Preste bem atenção. Enquanto ele escondia os seus pecados, as suas transgressões e os seus erros, ou melhor dizendo, enquanto ele tentava esconder, né? Porque não tem nada que possamos esconder de Deus, tá? Ele sofria as consequências, né? Pela sua escolha de não confessar a Deus os seus erros, pecados e transgressões. Ele confessa e acessa o perdão de Deus. Gente, a gente sabe, a Bíblia diz que Davi foi homem segundo o coração de Deus, né? Você sabe disso. Ele fez muitas coisas excepcionais, mas também fez muitas bobeiras, né? Na verdade, ele fez uma grande bobeira. Uma delas foi, a grande bobeira da vida dele foi se relacionar com uma mulher casada.
Então, antes de se relacionar com essa mulher casada, Davi era um excelente pastor de ovelhas, cuidava com zelo, diligência e excelência da ovelha do seu pai. Aí depois ele desafia o gigante filisteu, vence o gigante filisteu, arranca a cabeça do gigante. Aí ele se torna o fiel escudeiro do rei. Aí ele toca a harpa pro rei. Tudo que ele fazia com excelência. Ele se torna um grande soldado. Aí de grande soldado ele vai liderar uma tropa. Aí Davi tá crescendo, aí ele se torna rei de Israel. E tudo mais, e vai. Uma vida assim absurda de tanto crescimento, e em determinado momento ele resolve ter uma relação extraconjugal. Ele resolve ter uma relação e esconder de Deus. Enquanto ele escondeu de Deus, ele sofreu consequências danosas à sua própria vida, e por conta disso a palavra de Deus diz que a espada não se apartou mais da casa de Davi. Então Davi teve filha estuprada, filho matando o próprio filho, filho perseguindo ele, sendo expulso do seu palácio por conta de um dos filhos que resolveu, desafiar a Davi. Então olha só, tudo consequência pelo erro. Então eu quero te dizer o seguinte, por mais que você reconheça, você precisa entender que a lei da semeadura ela é imutável. E você vai ter que pagar, o preço, ou melhor dizendo, a consequência pelas suas escolhas e decisões, os seus erros e tudo mais, tá? Então, é importante salientar aqui que esse homem segundo o coração de Deus... Mas como assim, pastor? Um homem segundo o coração de Deus que se relacionou com uma mulher casada? Vou te explicar isso agora, tá? Esse homem segundo o coração de Deus, ele foi considerado segundo o coração de Deus porque ele demonstrou arrependimento, reconheceu o seu erro e suplicou pela misericórdia de Deus. Ou seja, ele se alinhou com a vontade de Deus. Segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele estava alinhado com a vontade de Deus. Então ele reconhece os seus próprios erros, não ficou se vitimizando... Ok? Não foi aquela coisa, eu pequei, Deus, mas porque a mulher era muito bonita. Mas sabe o que é? Ela deu em cima de mim. Não, eu pequei. Eu reconheço, Deus me perdoa, eu reconheço, eu não quero andar no pecado, a partir de agora eu vou vigiar, eu vou lutar para não cair mais em pecado, eu reconheço meu erro, não vou ser uma vítima sofredora, eu prefiro ser um herói aprendiz do que uma vítima sofredora, ficar o tempo inteiro ali sofrendo, não, eu quero aprender com os meus erros e me tornar um herói na fé, eu quero ter meu nome citado como um dos heróis da fé. Então, é interessante que ele tá ensinando aqui, não pequei contra ti, Senhor. Ou seja, ele não disse em nenhum momento que não pecou, ele disse, eu pequei e estou sendo punido por justa causa. Ai, Deus, ele tá pesando muito a mão sobre a minha vida, um pecadinho e... Não. Deus, eu pequei contra ti e estou sendo punido por justa causa. Por isso que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Aí, olha só que interessante, lá no Salmo 119, lá na frente, olha só o que o mesmo Davi vai falar. Ele cresce aqui em maturidade, ele começa a ser um homem mais maduro depois desse erro dele, dessa falha, desse relacionamento extraconjugal que provocou a morte de um inocente. Ele se relaciona com a mulher e ainda trama a morte do marido da mulher, Batseba e Urias. E aí olha só, Salmo 119, ele diz assim, com mais maturidade, desviei os meus pés de todo mal para guardar a tua palavra. Que coisa linda isso, gente. Sabe o que isso aqui quer dizer? Olha só, ele estava dizendo que ele adotou a palavra de Deus como um novo estilo de vida. Que a partir do erro e do pecado, que a partir da sua transgressão, ele reconhece, não quer mais ficar como uma vítima e ele adota a palavra de Deus como um estilo de vida. A cultura do reino, ele entende e começa a viver. Então, ele amou a palavra de Deus de forma incondicional. Talvez você me pergunte, mas pastor, como eu faço, pastor, para ser como Davi, amar a palavra de Deus de forma incondicional? É muito simples. Obediência. Esse é o amor à palavra que você deve ter. Obediência. Anota aí, obediência é o amor incondicional à palavra de Deus. E olha só a recompensa da obediência, Levítico capítulo 26, versos 1 ao 13 diz assim: se vocês forem obedientes às leis do Senhor e aos mandamentos do Senhor, Ele vai abençoar vocês mandando chuva no tempo certo para que a terra sempre seja frutífera. Olha só, um povo próspero naquela época era um povo que tinha condição de plantar e colher. Então, se você planta e não tem chuva,
você não consegue ali cultivar a semente que você plantou, ela morre. Ela precisa de água para que ela possa crescer e aí no seu tempo certo dar fruto. Vocês colherão tanto que não terão de armazenar tantos frutos. As colheitas serão tão grandes que vocês terão que jogar fora o trigo velho, presta atenção nisso, para armazenar o trigo novo. Vocês deitarão e dormirão em paz. Quantas pessoas não conseguem ter uma noite de sono, a noite do justo, o sono do justo, né? Livres dos ataques das feras do campo e dos inimigos. Se eles vierem contra vocês, só 5 vão derrotar 100 deles. Eu morarei no meio de vocês e nunca vou abandonar vocês. Tirei vocês do Egito na condição de escravos e a partir de agora vocês serão livres e andarão de cabeça erguida. Olha só. Davi, ele mudou o rumo da vida dele quando ele reconheceu os seus próprios erros. O que diz aqui em Levítico 23, se você andar em obediência, você vai colher o fruto doce da obediência. Agora, diferente de Davi foi Saul, seu antecessor, ou seja, primeiro rei, né, consagrado ali, ungido por Deus, preste bem atenção. E olha só que interessante, quando Deus deu a Saul a oportunidade de reconhecer o seu erro, ele se colocou na condição de vítima. Ah, porque os teus soldados me trouxeram os despojos, os soldados do exército, quer dizer, não foi ele que aceitou ali a recompensa, né, por ter vencido uma batalha, foram os soldados, né, ele deu a ordem. E aí Deus tinha falado, não era para você pegar nada desse povo, nada e tal. E ele trouxe o rei, e ele trouxe despojos, animais e tudo mais. Então entenda uma coisa, enquanto você permanecer na condição de vítima, a sua vida nunca vai andar, nunca vai mudar. Aí Saul ficou na condição de vítima, perdeu o direito ao reinado. Deus levantou um outro segundo o coração dele, tá? A Bíblia diz que Davi, preste bem atenção, foi recompensado pela sua honestidade. Aí lá no Salmo 19, diz o seguinte, Davi entendeu, tá? Preste bem atenção, que cada movimento que ele fez no mundo físico refletiu lá no mundo espiritual. No Salmo 119, que a gente acabou de ler, né, onde Davi diz que ele começou a andar conforme a palavra de Deus, adotou a palavra de Deus, né? Guardei os meus pés para andar em obediência ao Senhor. Davi entendeu que cada ação dele tem uma reação, cada ação dele na terra tinha uma reação no mundo espiritual. Então ele entende que cada escolha tem uma consequência. E quando Davi reconhece o seu próprio erro, ele passa a acessar, ele acessa a misericórdia de Deus. Então reconhecer os seus erros é fundamental para o seu crescimento e desenvolvimento nas esferas física, emocional e espiritual. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo de Salmos concluído com sucesso. Agora eu quero te chamar, te convidar. Vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Curte, comenta e compartilha. Se você não fez isso no começo do vídeo, faz agora, vai em nome de Jesus. Outra coisa, tira um print bem bonito da tela, posta nas suas redes sociais e me marca para eu repostar tudo também em nome de Jesus. Coloca aí algo bem importante que você aprendeu hoje, coloca a lição de hoje, o salmo de hoje, tá bom? Posta na sua rede social e me marca. Qual é o objetivo de tudo isso? Fazer todo esse movimento por 2 motivos. Primeiro, para a gente acessar o coração de muito mais pessoas. E segundo, para que o YouTube, né, venha entregar o Evolução Diária para muito mais pessoas, para a gente ganhar muitas almas para Jesus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que domingo na Evo nós temos culto de Santa Ceia às 10 às 18 horas. Você é meu convidado especial. Tenha um excelente final de semana. Até domingo na Evo e segunda-feira novamente no Evolução Diária.